Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi com este texto que nós encerramos o nosso último vídeo, falando acerca da doutrina bíblica da eleição. A doutrina bíblica da eleição é um dos tópicos da doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus, a soteriologia, acerca da qual nós estamos tratando nestes vídeos. Nós vimos, a título de revisão, que para a obra da salvação foram necessários, no mínimo, 2 elementos traçados por Deus. O primeiro elemento, o elemento que viabiliza a obra da salvação, ou seja, faz com que essa obra da salvação possa realmente ser eficaz na vida de todos quantos Deus planejou alcançar pela graça de Cristo Jesus. O primeiro elemento foi sofrido por Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus é o centro da obra da nossa salvação, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora de Jesus não há salvação, somente no nome de Jesus Cristo há salvação. Jesus sofreu os 4 atos salvíficos: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação, mediante a qual ele está agora assentado à direita do Pai como único mediador entre Deus e os homens. Este é o primeiro elemento que viabiliza a obra da salvação, os 4 atos salvíficos que aconteceram na pessoa de Jesus. O segundo elemento, ele é mais difícil de explicar, mais amplo dentro de todo o contexto da Sagrada Escritura. É a aplicabilidade dessa obra da salvação nos homens, nas pessoas. Como Deus planejou administrar ou ministrar a sua salvação na vida de todos os homens. Ao contrário do que muitos pensam, a obra da salvação se destina não a todos os homens, mas àqueles que Deus de antemão elegeu, escolheu, de acordo com o mistério da sua vontade, para ministrar sobre eles essa grande graça da obra da salvação em Cristo Jesus. Por isso, dentro dessa aplicabilidade, nós vamos passar por vários textos da Bíblia e entender em todo o contexto bíblico, porque é assim que Deus tem administrado essa grande e misteriosa obra, a obra da salvação em Cristo Jesus. Um dos tópicos dentro da soteriologia, portanto, os quais nós vamos ver um por um dentro da Sagrada Escritura, um desses tópicos é a doutrina bíblica da eleição. O que é essa doutrina bíblica da eleição? Deus elegeu de antemão, antes da fundação do mundo, antes de começar a criar o universo, Deus elegeu dentre toda a humanidade que ele ia chamar à existência os que ele quis eleger, os que ele quis escolher para a salvação. É dentro desse tópico, portanto, que nós estamos trabalhando. Os textos bíblicos da Escritura que comprovam este fato, a doutrina bíblica da eleição incondicional para a salvação em Cristo Jesus. A salvação é para
os eleitos de Deus, aqueles que ele escolheu de antemão para a obra da salvação. Esse texto que nós, portanto, começamos esse nosso vídeo de hoje, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, é um dos textos bíblicos que comprovam essa doutrina bíblica da eleição. Eu vou reler o texto mais uma vez, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A frase dentro deste versículo se compõe de 3 elementos. Primeiro elemento, o que Deus já fez. Segundo elemento, quando Ele o fez. E terceiro elemento, para que Ele fez. Primeiro elemento dentro dessa frase de 2 Tessalonicenses 2,13 é o que Deus já fez. Ele não está fazendo e nem vai fazer. O verbo vem no passado. Ele já fez. O texto sagrado declara: Deus vos escolheu. Deus vos escolheu. Foi isso que Deus já fez. A escolha já foi feita. A eleição já foi realizada. Deus já escolheu, antes da fundação do mundo, quem serão os salvos. O número das pessoas salvas que estarão na eternidade com Deus já foi determinado pelo próprio Deus. Ele mesmo já escolheu, ou seja, já elegeu estas pessoas. O próprio Senhor Jesus confirma a doutrina bíblica da eleição com o que ele disse aos seus discípulos, e o apóstolo João escreveu no seu Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Neste versículo, Jesus declarou: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Observe o que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Este versículo tem sido, por muitas pessoas, mal interpretado. Muitos interpretam este versículo dizendo que Jesus estava falando acerca da escolha de discípulos para a realização de um ministério, ou de algum ministério dentro da igreja, ou o ministério da pregação do Evangelho, e dentro desse ministério é que eles produziriam o fruto. E essa produção de fruto seria o trabalho cristão, o ministério dessas pessoas, mediante o qual elas então, no dizer de muitos, ganhariam pessoas para Jesus. Então aquela pessoa que ganhasse muitas pessoas para Jesus, que levasse muitas pessoas à conversão, ela seria uma pessoa muito frutífera, porque esse então seria o fruto, e essas pessoas permaneceriam na igreja, permaneceriam em Cristo, então esse seria um fruto permanente. Esse texto não está trabalhando acerca do ministério cristão, mas acerca da obra da salvação em Cristo Jesus. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros,
e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós, os eleitos, fomos escolhidos por Deus, escolhidos pelo Pai, pelo Filho, Jesus, e pelo Espírito Santo, antes da fundação do mundo, como disse Paulo em Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Fomos escolhidos. O homem não escolhe Deus. Deus é quem escolhe o homem. A filosofia que domina a mente das pessoas no mundo inteiro é a filosofia humanista, mediante a qual as pessoas aprenderam que são elas que escolhem o que elas quiserem e deixam de escolher aquilo que elas não querem. Elas é quem tem a liberdade para escolher ou para rejeitar. Isso não acontece quanto à salvação. Ninguém é salvo porque escolheu a salvação. Uma pessoa só é salva porque foi escolhida por Deus para ser salvo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo quando ele declarou: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto não é o fruto do trabalho ministerial de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum pregador, de nenhum cristão. Não é o fruto do trabalho. Jesus não está se referindo ao resultado do nosso trabalho cristão. Jesus está falando acerca do fruto espiritual que a salvação produz nos eleitos de Deus. Esse fruto espiritual produzido é o fruto do Espírito Santo, acerca do qual o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Nesses dois versículos da Epístola de Paulo aos Gálatas, ele descreveu as 9 características do fruto que o Espírito Santo de Deus produz na vida dos que foram salvos, dos que são alcançados pela obra da salvação, alcançados assim pela graça do Senhor. Nestes 2 versículos está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto que o Espírito Santo de Deus produz nos salvos, mediante a obra da salvação, produz no seu caráter fruto de santidade, fruto de santificação, o fruto do Espírito. O surgimento do fruto do Espírito Santo na vida, no caráter, na conduta, é a comprovação de que alguém foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus. Ele produz esse fruto, e esse fruto é permanente. Esse fruto jamais vai deixar de existir na vida dos salvos. Existem outros textos que comprovam isso. Eu escolhi um deles para falar para vocês. O Salmo 1, versículo 3, que começa falando justamente do homem salvo, do homem de Deus, do homem que é tão abençoado por Deus que ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, movido por esse prazer, ele medita de dia e de noite. O versículo 3 diz então que, em consequência disso, este homem, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no devido tempo, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O fruto que ele dá no devido tempo
é o fruto do Espírito. Por quê? Porque ele tem Jesus, ele tem a palavra de Deus, ele medita nessa palavra de dia e de noite. Portanto, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça. Esse é o fruto do Espírito, e essa escolha não é escolha ministerial, não é escolha para algum serviço, é escolha para a salvação. Por quê? Voltando para 2 Tessalonicenses 2,13, Deus vos escolheu. Esse é o primeiro tópico nesse versículo. O segundo tópico nesse versículo: quando Deus escolheu? Quando Deus fez esta escolha? A data da eleição reporta ao princípio da criação, de acordo com 2 Tessalonicenses 2,13, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, ou mesmo antes desse princípio, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que Deus fez? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando ele fez? Antes da fundação do mundo. Essa é a data da escolha. Deus não vem durante a história, agora, presente, atual, escolhendo pessoas. As pessoas que vivem no mundo hoje, Deus não está agora, no presente momento, escolhendo essas pessoas para a salvação. Os salvos que estão sendo agora alcançados pela salvação, estão sendo alcançados pela obra da salvação, porque Deus já os escolheu antes da fundação do mundo. Ele está agora operando essa escolha. Terceira pergunta que nós vemos, terceira frase, terceiro elemento dentro do versículo de 2 Tessalonicenses 2,13. Primeiro, o que Deus fez? Ele nos escolheu. Quando ele fez? Antes da fundação do mundo. Essa é a data da escolha, essa é a data da eleição. Agora, terceira, para que ele fez? Para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? O texto declara: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Portanto, Deus é quem escolheu os salvos para a salvação. A salvação não é uma obra que Deus coloca diante dos homens e diz assim: quem escolher a salvação será salvo, quem não escolher será condenado. Deus não entregou essa decisão à escolha dos homens. A escolha é de Deus, a eleição é de Deus. A doutrina bíblica da eleição, portanto, não se refere aos chamados ministeriais de serviço na igreja ou da igreja, mas se refere à salvação dos eleitos de Deus. Eleitos segundo o próprio conhecimento prévio de Deus. O texto que eu vou ler agora está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde o apóstolo Pedro declarou que estava escrevendo esta epístola aos eleitos de Deus, e que ele chama assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este texto com o qual o apóstolo Pedro iniciou a sua primeira epístola apresenta alguns elementos primordiais para o entendimento da obra da salvação de Deus para os seus eleitos, definindo esses eleitos como, primeiro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo, eleitos
em santificação do Espírito. E terceiro, eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos passando de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esse é o texto no qual você deve agora se concentrar aí na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu vou reler o texto. Eleitos, os salvos são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, primeiro tópico, em santificação do Espírito Santo, segundo tópico, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, terceiro tópico. Esses três tópicos estão aí neste versículo 2 do primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo Pedro. E é dentro deles que nós vamos continuar a entender a doutrina bíblica da eleição. Portanto, o primeiro tópico, então, o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, declarou que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A pessoa do Pai está aí em questão. Um dos atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos exclusivos de Deus. Atributos que Deus não quer e nem pode comunicar a mais ninguém, porque são atributos, qualidades exclusivas do próprio Deus. Só Deus tem essas características, só Deus tem estes atributos. Dentre os atributos que são exclusivos de Deus, está a sua onisciência, mediante a qual nós dizemos que Deus é onisciente. O que significa onisciente? Significa conhecedor de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus conhece todos. Portanto, uma das características da onisciência de Deus é a sua presciência. Dentro da onisciência de Deus existem alguns elementos. Um desses elementos, dentro desse atributo, dessa característica de Deus chamada onisciência, é a sua presciência. O que é a presciência? É a capacidade de Deus de conhecer tudo e todos antecipadamente, mesmo antes de existirem, e assim poder planejar e deliberar com base neste conhecimento, como fez em relação à morte de Jesus. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 23, o mesmo apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele declarou acerca da morte de Jesus, dizendo: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A morte de Jesus na cruz foi pré-estabelecida pelo desígnio e presciência de Deus, que conheceu de antemão quais seriam as circunstâncias mediante as quais o seu filho Jesus seria morto na cruz do Calvário e quem seriam esses iníquos pelas mãos dos quais Jesus foi morto. Cada detalhe estava dentro da presciência de Deus. Acerca disso, vamos falar mais no nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, vamos continuar meditando neste versículo da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, acerca das características que são apresentadas nas Sagradas Escrituras dos eleitos de Deus para a salvação. Eleitos que Deus escolheu
desde o princípio para a salvação em Cristo Jesus. Escolheu em Cristo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esses eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. No próximo vídeo, vamos continuar com este versículo.